Brasília? Quente. Agora sim, estamos ao vivo com o nosso jornalista e meu, não digo amigo, porque eu estive em Brasília e não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas, como eu estava dizendo para ele anteriormente, ele me faz muita falta nos domingos, porque era todos os domingos o meu programa preferido era assistir as lives verdadeiras, as lives de verdade no YouTube do jornalista Oswaldo Eustáquio. Oswaldo, tu és jornalista de formação, né? Sou jornalista diplomado de formação, sou jornalista premiado, sou jornalista com especialização na questão de gestão pública e gerenciamento de cidades. Então, eu não tenho blog, me chamam de blogueiro, e aqueles que me chamam de blogueiro se esquecem que eu não tenho um blog. Oswaldo, como eu estava te dizendo ali, antes da gente entrar na live, eu não sou política, eu sou uma militante. Eu me aposentei há 5 anos e comecei a campanha do deputado, até então deputado Jair Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse desesquerdizar aquele estado, o meu estado, que se diz o berço da esquerda no Brasil. Sofremos muito durante esses 5 anos. Eu comecei em 2015, muitos ataques, muitas ameaças, mas isso é da vida, né? É da vida. Ainda mais tu sendo uma policial militar e te posicionando na política, que não é a minha praia, a gente sofre para aprender, tem um monte de coisa aí que a gente não sabe, e como eu te disse ali, antes da gente entrar na live, se eu soubesse que a política seria tão desonesta como eu vejo que é, com tanta traição, eu teria continuado na polícia militar, porque lá tu sabe quem é o inimigo, e na política tu não sabe, né? Mas, Oswaldo, me conta da tua história. Tu é do Paraná? Sou do Paraná. Tu é do Paraná? Qual é a cidade? Curitiba, Paraná, capital. Vivo lá há mais de 40 anos. Tenho 42 anos de idade. Nasci em Florianópolis, mas com 6 meses já fui para Curitiba. Meu pai é um militar do Exército Sul-Mato-Grossense, casado com uma paraguaia, dona Florinda Gomes. Minha mãe é uma paraguaia do Chaco, Paraguai, da região mais pobre. Conheceu meu pai na década de 1960, com muita pobreza. Minha mãe é uma mulher muito pobre. O meu avô, um homem do Partido Colorado do Paraguai, o partido de direita paraguaio. E meu pai e minha mãe têm uma relação, uma história de amor muito linda na fronteira entre Isla Margarita, no Paraguai, e ali no Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho. Eles continuam morando lá? Minha mãe faleceu em janeiro desse ano, meu pai está em Curitiba. Meu pai vem para Curitiba para transferido para o 20º Batalhão de Infantaria 20 E com isso, minha irmã já nasceu em Curitiba e eu nasci em Floripa, quando ele foi pegar uma promoção para sargento também, para primeiro sargento, e dele volta para Curitiba. Sou formado em jornalismo. Minha esposa é formada em jornalismo. Sou casado com a secretária nacional da Igualdade Racial do governo Bolsonaro, Sandra Tereno, a primeira jornalista indígena do Brasil, a primeira mulher indígena a ocupar um cargo de alto escalão no governo brasileiro. Falaram que o Bolsonaro não gostava de índia, mas ele colocou uma índia como secretária nacional.
Como que ele não gosta de índio? Ele é meu amigo pessoal e eu sou índia também. Como é que ele não gosta de índio? E você deve ser descendente de Caingangue. Muito Caingangue, muito indígena, Caingangue no Rio Grande do Sul. Eu sei que o meu pai era policial militar também, mas a família dele toda também era descendente na verdade, aqui no Rio Grande do Sul eles não chamam índio, eles chamam bugre. Eu não sei. Eu sei. E aí eu vou para Curitiba, nasci em Curitiba, e quando eu voltou, né? Desculpa. Voltou. Tem uma queda aqui na internet. E quando o Bolsonaro ganha a eleição, eu sou convidado para fazer parte do governo de transição. E venho já em dezembro de 2018 e faço parte do governo de transição de Bolsonaro. Foi morar em Brasília. Vim morar em Brasília. Vim para o governo de transição, fiquei aqui já desde dezembro. Quando minha esposa é convidada para ser secretária nacional de Igualdade Racial, decido não permanecer no governo, fico na transição, e quando começam as nomeações, eu decidi por voltar para as redações do jornalismo. Por quê? Somos conservadores, sargento. Lutamos pelo presidente gratuitamente. Isso mesmo. Fizemos campanha para Bolsonaro para mudar a história do Brasil. Seria legal, do ponto de vista legal, eu assumir um cargo no governo e minha esposa também. Mas, no meu entendimento, não seria moral. Então, optei por ficar fora do governo e fazer parte desta base de Bolsonaro, a quem ajudei a eleger, no jornalismo. Um ambiente tão dificultoso e onde o presidente precisa de muita ajuda. E opto por ficar aqui deste lado. Recomeço a minha carreira em Brasília, porque quando eu estou no Paraná, eu já tenho 10 anos de carreira consolidada, coordenava o jornalismo de uma emissora de TV, líder absoluto da audiência do Estado do Paraná. Fui repórter da Gazeta do Povo, principal jornal do Estado, por quase 8 anos. Depois me tornei repórter especial do Agora Paraná, que é um principal jornal impresso hoje da região metropolitana de Curitiba, a capital. Mas quando o capitão chamou, quando a equipe dele chamou, eu decidi aceitar esse desafio e vir para o Brasil. Eu larguei tudo. Larguei a minha casa, larguei a minha carreira, larguei 10 anos de profissão e recomeço a minha carreira em Brasília. Comecei do zero. E meu primeiro trabalho de destaque aqui foi quando eu desmascarei o The Intercept Brasil na questão da Vaza Jato. Eu fui o primeiro jornalista a revelar que havia um hacker. E eles primeiro tiraram sarro, não deram crédito para mim, mas hoje os hackers estão na cadeia. Eles disseram, eu vi uma postagem do Verdevaldo, que eu chamo ele, né, o Green, que tu, Oswaldo Eustáquio, seria um destruidor de reputação. Destruidor de reputação no Brasil é falar a verdade, né? Como dizia a frase de não sei quem aí, que eu não me lembro, para te declarar guerra, basta tu falar a verdade, principalmente nesse país, né? Exatamente. Oswaldo tem um comentário aqui que eu achei muito legal aqui, ó, do Rafael Queiroz, eu não sei nem de onde ele é. Ele colocou: como tua esposa foi a primeira índia no governo federal e o governo do PT, não eram eles que incluíam todos? Claro que é uma ironia, né? Então, isso é uma excelente colocação dele, porque o governo do PT usou a imagem dos índios na televisão, dizendo que era o governo da inclusão, mas eu que tenho uma esposa indígena, tenho filhos indígenas, e já militei
na causa indígena, e milito na causa indígena há mais de 10 anos, posso afirmar para vocês que, assim como todas as minorias, ou as chamadas minorias, o PT e a esquerda se utiliza delas e depois as subjuga. Se utiliza e depois as subjuga. De que maneira? Ela utiliza como massa de manobra, dá uma cesta básica, dá um Bolsa Família, e é tudo que tem. E depois manda um ônibus lá buscar um pão com mortadela para vir a Brasília para fazer manifestações. Então, por muitos anos, os povos indígenas foram massa de manobra. E agora, com esse desaparelhamento da máquina, com a eleição de Jair Bolsonaro, eles ainda têm esses movimentos sociais como massa de manobra. Agora um pouco menos, porque eles não têm mais todo o dinheiro que eles aplicavam. Mas ainda há resquício de aparelhamento. Então eu digo para vocês, tudo que falaram que o PT era um governo de inclusão, que colocava os indígenas, tudo mentira, tudo mentira. Em 2010, quando Lula deixou o governo, no apagar das luzes, no dia 26 de dezembro, ele decretou, ele fez o decreto 7056 de 2010. Este decreto acabou com a FUNAI no Brasil inteiro. Este decreto, desde lá até a entrada de Jair Bolsonaro, nenhuma semente para plantar ia para as aldeias indígenas. Eu sou testemunha disso. Minha esposa é testemunha disso. Hoje, a minha esposa no governo federal, como uma mulher indígena e trabalhando para o povo dela, e não só para o povo dela, mas para a comunidade dos quilombolas, para os ciganos, porque agora este governo deu abertura para todos os povos tradicionais. E vocês que são do Rio Grande do Sul falam assim, mas nós que somos conservadores, né? Mas eu não concordo só com cota para preto, não sei o quê. Ei, sabe o que? Tem até cota para loiro de olho azul. Agora tem uma comunidade tradicional, que são os pomeranos, que ficam aí entre Rio Grande e Santa Catarina. E são claros, de olho verde, de olho azul. E as políticas públicas estão sendo executadas para todos os povos tradicionais do Brasil, levando até água para o Nordeste, através de cisternas para os quilombolas e para pessoas que ficaram 200, 300 anos sem água. Esse é o governo Jair Bolsonaro, levando a transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste, a Transnordeste, fazendo estrada de ferro para levar o minério para os portos, tanto Pernambuco quanto Ceará. Este é o governo Bolsonaro, um governo de inclusão, um governo que vai trocar o Bolsa Família para um outro programa social que vai incentivar você a trabalhar, vai incentivar as pessoas mais pobres, inclusive, a trabalhar. Então, este é um governo de inclusão e ninguém ficará para trás no governo do maior estadista do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Oswaldo, eu não sei se tu está lendo uma bandeira que tem atrás de mim aqui, mas essa bandeira eu mandei fazer num amigo meu de Santa Catarina, que diz que... Tu consegue ler? Consigo. Eu acho que esse foi o dia da independência do Brasil. Por quê? Eu não sou aquele tipo de pessoa tiete. Todas as vezes que o Bolsonaro esteve comigo no Rio Grande do Sul, eu tratei ele como ele trata a gente, como ele é aquela pessoa que todo mundo vê na TV, que todo mundo acha que ele está fazendo tipo populismo, mas ele é a pessoa mais simples e humilde que eu conheci. Eu conheço poucos políticos, na verdade, eu conheço os piores políticos, que são os do meu estado, né? E eu dou graças a uma política, uma deputada federal do meu estado, que foi ela que me fez enxergar Jair Bolsonaro. E tu sabe de quem eu estou falando. Eu queria te dizer que nesses 30 anos que eu estou na Polícia Militar, eu luto contra a esquerda, porque eu entrei na Polícia Militar com 18 anos e eu era aluna soldado
quando houve um confronto, eu não sei se tu conhece essa história, foi em agosto de 1990, aqui em Porto Alegre, houve um confronto da Polícia Militar, que aqui se chama Brigada Militar, né? Houve um confronto da Brigada Militar com o MST, e o MST degolou com uma foice um PM na minha frente, e eu tinha 18 anos, eu era aluna soldado, era o meu primeiro voto, porque naquela época se votava só com 18, né? Então, daquele dia em diante, o prefeito de Porto Alegre se chamava Olívio Dutra e o vice era o Tarso Genro. E eles esconderam os assassinos do PM Cabo Valdeci dentro da prefeitura de Porto Alegre para que a Brigada Militar não os prendesse. Daquele dia em diante, Oswaldo, eu tomei uma decisão na minha vida, isso fazem 30 anos, que eu jamais votaria no PT, porque, claro, eles recém estavam começando, mas dava para ver a longo prazo no que eles se transformariam. Logo depois, aliás, anos depois, os Black Blocs, não sei se tu lembra daquele caso do Tatu Bola, da Copa. Lembro, sim. Nós tivemos um PM aqui, o soldado Edson, que foi atingido no capacete por um paralelepípedo, e ele tinha 27 anos na época, e o paralelepípedo perfurou o capacete e atingiu o cérebro dele, e hoje o soldado Edson, ele vegeta. Ele pesa uns 30 quilos, ele não fala, ele não ouve, ele não anda, ele recebe o salário parcelado do Estado do Rio Grande do Sul, que nós estamos há 6 anos com o salário atrasado e parcelado. Então, assim, todas essas coisas foram fazendo com que, cada vez que o PT concorria no Rio Grande do Sul, eu fazia campanha contra. Só que um dia... Só que era tipo Bolsonaro, assim, uma voz no deserto, sabe? Quando tu luta, mas tu não vê solução para aquilo, tu não vê alguém que tu possa confiar. Eu lutava contra, mas eu dizia, mas em quem a gente vai votar, em quem a gente vai apoiar? Até que um dia, vendo um vídeo da Alerj, eu vi um deputado estadual chamado Flávio Bolsonaro subir na tribuna, porque eles estavam querendo dar uma medalha de honra ao mérito ao MST, esta facção criminosa chamada MST. E o deputado estadual Flávio Bolsonaro subiu na tribuna e disse o seguinte: eu não concordo com essa medalha, eu não vou apoiar e não vou assinar, porque em agosto de 1990, essa facção criminosa degolou um PM em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E quando eu vi aquilo, quando eu ouvi, eu disse, eu não acredito que eu estou ouvindo isto de um deputado estadual do Rio de Janeiro, porque até então nenhum deputado do Rio Grande do Sul foi capaz de falar esta verdade, sabe? De defender a morte cruel, porque tu sabe o que é, tu, com 18 anos, tu vê um colega teu, um irmão de farda, ser degolado por uma foice e sangrar até a morte. Isso causa um trauma para uma menina, porque eu era uma menina, eu tinha 18 anos, né? Para o resto da vida. Então, eu comecei a procurar quem era Bolsonaro e família. E descobri o Jair. E daí comecei a correr atrás, e ligar para gabinete, e ligava para Brasília, e ligava para o Rio, e ligava para todo mundo, porque eu queria um contato com esse homem.
E graças a Deus eu consegui esse contato. É um grande amigo meu que se chama Coronel Miller, que trabalhou muitos anos no gabinete do Jair. Hoje ele trabalha, mas ele trabalha meio home office, porque ele está já naquele grupo de risco, né? Mas ele é um grande amigo meu, a gente se fala até hoje. E daí o que eu fiz? Eu falei com o Coronel Miller e eu criei o primeiro grupo do Sul, chamado Multiplicadores Bolsonaro, e comecei a campanha do Jair aqui no Rio Grande do Sul. Nós não éramos mais do que 10 pessoas, sendo chamados de fascistas, ciclistas, equilibristas, gremistas, né? Tudo aquilo que tu já sabe. Bom, eu não vim aqui para falar de mim, porque o Rio Grande do Sul quer te conhecer. Então, assim, ó, eu anotei algumas coisas, alguns links, e eu vou te dar a palavra e eu queria que tu dissertasse sobre isso. Eu não sou jornalista, então eu estou tentando fazer o meu melhor. Vamos ver. Censura. Hoje estou censurado. Eu não posso utilizar as minhas redes sociais. Por isso eu te agradeço muito, Sargento Flávio, por esse espaço. O STF, o Supremo Tribunal Federal, por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, por meio de medidas cautelares, disse que eu não posso utilizar a minha rede social, eu não posso sair do Distrito Federal, eu não posso me aproximar a 1 quilômetro do STF. Sou o único jornalista censurado no mundo. Não posso trabalhar, porque o meu trabalho é o jornalismo. Não posso sustentar minha família por uma determinação do ministro. Estou preocupado com o meu futuro, porque já que eu não posso fazer aquilo que eu sei fazer aquilo que corre nas minhas veias, que é o jornalismo da verdade, a notícia, e hoje o meio é a rede social, pelo menos para o meu trabalho, eu tenho que me reinventar. De que forma que eu vou trazer o pão para os meus 3 filhos? De que forma que eu vou comprar roupa para os meus 3 filhos? Ainda não sei. Mas eu tenho convicção, Sargento Flávio, que aquele que é por mim, que é o meu Deus, vai prover, porque eu tenho um versículo na Bíblia que diz: até aqui o Senhor tem nos ajudado, e até aqui não tem me faltado nada. Até aqui não tem me faltado nada. Então, a censura que me foi imposta pelo STF, ela é única no mundo. Não existe uma censura como a que foi imposta a mim. Por que eu fui censurado? Por que eles tentam me calar? Porque talvez eu seja uma das vozes mais fortes que defende o presidente Jair Messias Bolsonaro hoje no Brasil. Os jornalistas só falam mal do presidente, só falam mal do nosso querido Jair. E eu tenho trazido verdades que incomodam a Suprema Corte, verdades que incomodam parte do Congresso Nacional. E no começo eles pensaram: eles só têm a internet, nós temos a rádio, nós temos a televisão, deixa eles falarem. Mas a nossa voz começou a se tornar muito forte, a nossa voz começou a chegar em cada canto do Brasil. Pela internet, eles não entenderam como é que chegou, porque existem vários sargentos Flávios no Brasil inteiro. A Sargento Flávia é uma aí no Rio Grande do Sul, mas assim como a Sargento Flávia aí no Rio Grande do Sul, tem no Rio Grande do Norte, tem no Ceará, tem em Pernambuco, tem no meu Paraná, tem em Santa Catarina, pessoas que foram tocadas por Deus. Eu tenho convicção que foi o Espírito de Deus que te tocou para você levar a voz do Jair. Assim como te tocou para você levar a minha voz, para você me dar a voz, já que eu não tenho voz hoje. E eles ficaram muito irritados, porque a nossa voz começou a chegar muito longe, e as pessoas começaram a deixar de assistir o Jornal Nacional para assistir o Oswaldo Eustáquio. As pessoas começaram a deixar de assistir o Fantástico no domingo para assistir o Oswaldo Eustáquio.
E não é para minha glória, porque se há alguma glória que seja na cruz de Cristo, e a glória é para Ele. Mas o que eu quero dizer é que nós, juntos, eu, a Flávia, você que está me assistindo, quebramos um paradigma, que é a teoria do meu mestrado, que eu quero fazer um mestrado, estou meio impedido de sair do DF, mas a tese do mestrado que eu vou fazer é o conteúdo se tornou maior que o meio. Esse conteúdo que nós estamos falando aqui certamente é mais importante que a Malhação que está passando na Globo agora. Nem sei se é isso, mas que passa. Certamente é mais importante que a escolinha do professor Raimundo. Este conteúdo é maior do que o meio, que é a Rede Globo, que é as outras redes de televisão. Qual é o meio? É o YouTube, é o Facebook, é o Twitter. O conteúdo que nós trazemos se tornou maior do que o meio. E para concluir essa fala da censura, a censura prévia, ela é terrível. É uma censura prévia, é uma mordaça que eu estou na boca. Porque eu não posso utilizar as minhas redes para falar. Acuse daquilo que o acusa, na estratégia marxista, leninista, comunista. Eles acusam o regime militar de ter uma lei de imprensa severa, que foi revogada em 2009, pelos mesmos ministros que hoje me condenam. O Celso de Mello, que deu um voto excelente sobre a lei de imprensa, que foi revogada em 2009, agora tem um habeas corpus, meio para julgar. Será que o Celso de Mello vai contra o próprio Celso de Mello? A corte vai contra a própria corte? Por que o jornalista Glenn Greenwald, que roubou material de todas as autoridades do Brasil, junto com o Leandro Demore, que eu sei que ele aprontou aí no Rio Grande do Sul, ele tem uma liminar do Gilmar Mendes que ele sequer pode ser investigado. Eles investigaram os hackers da Vaza Jato que estão presos e descobriram que o Glenn Greenwald é o líder da quadrilha. A PGR a PGR denunciou o Glenn. Sabe o que o juiz falou? Eu não posso receber denúncia porque o STF não deixa ele sequer ser investigado, mas o Oswaldo Eustáquio pode ser preso. Mas por que o Oswaldo Eustáquio foi preso? Ele não tem crime. Não, ele foi preso porque foi preso temporariamente para a gente investigá-lo. Quebraram meu sigilo bancário, Sérgio. Quebraram meu sigilo telefônico. Levaram os meus equipamentos eletrônicos. Levaram meu celular, levaram meu notebook. Levaram os aparelhos eletrônicos que os meus filhos fazem aula. Levaram da minha esposa, levaram do 02 que trabalha comigo. Eles me deixaram realmente nu, literalmente, porque quando a Polícia Federal me transfere de avião de Campo Grande, onde fui preso, para Brasília, eles mandaram tirar a roupa 4 vezes. Me levaram para o banheiro e falaram assim, algemado, tira a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. Por que abaixadinha? Para ver se não tem droga. E daí, quando eu chego no aeroporto de Brasília, disse, mudou a equipe, se por favor tira a roupa. Eu tiro a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. E quando me levam do aeroporto para a Seta PF em Brasília, eu chego na Seta PF em Brasília, seu Oswaldo, por favor, tira a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. E eles me levam para o Instituto Médico Legal, seu Oswaldo, tira a roupa. Eu já estava dando abaixadinha, o médico não precisa abaixar. Mas como o seu caso é emblemático, eu preciso fotografar o senhor. A nudez que eles me fizeram ficar na tentativa de humilhar representa a nudez que eles me deixaram quando eles quebram todos os meus sigilos. Agora, mesmo eles quebrando todos os meus sigilos, Sargento Flávio, sabe o que eles descobriram de errado em mim? Nada. Porque eu me preparei para vir, eu me preparei toda uma vida, assim como eu não vou chamar a senhora porque você é jovem, né? Você não tem cara de senhora ainda, tá mais para menina do que senhora. Agradeço. Pode me chamar de Flávia, com certeza. Então, Flávia, assim como você se preparou a vida toda, eu me preparei a vida toda para este momento. E eles não encontraram nada assim como se a polícia quebrar o teu sigilo bancário para pensar quem é que financia essa mulher maluca que fica falando do presidente Bolsonaro aí. Deve ter alguém pagando ela. E eles vão quebrar o teu sigilo bancário e vão ver que você paga para defender o Bolsonaro. Me acusaram. Que você paga a bandeira do teu bolso, que você paga a camiseta do teu bolso, que você paga adesivo no teu bolso. É isso que eles vão descobrir. Isso mesmo. Quebrar o sigilo. Então,
Sobre censura, essa palavra que eu tenho, digo para vocês, meus amigos, que a única coisa que eles não tiraram foi a minha voz. E não vão tirar. E não vão tirar, sabe por quê? Porque nós vamos te dar voz. E o mundo, Flávio, foi criado por um comando de voz. Disse Deus, haja luz e houve luz. E eu digo para vocês o seguinte, mas Oswaldo, você está triste, você tá com cara de triste. Não, eu não estou triste. Eu estou feliz. Eu estou feliz porque eles me tornaram maior. Eu não posso falar no meu canal, mas eu falo no canal da Flávia. E vocês estão aqui me ouvindo. Eu tenho a oportunidade de falar com vocês no Rio Grande do Sul. Há pouco eu falei numa rádio no Rio Grande do Sul. Então, gente, mesmo eles tentando tirar a minha voz está ecoando por todo o Brasil. E eu estou muito feliz por isso. E estou muito feliz de estar falando no canal do Sargento Flávio, da Sargento Flávia. Estou muito feliz em saber que depois que eles tirarem as minhas cautelares, eu puder sair de Brasília, eu quero fazer uma cruzada pelo Brasil para falar sobre o conservadorismo e quero comer um churrasco gaúcho. Quero tomar um chimarrão. Com certeza. E olha, tá convidado para ficar na minha casa, se quiser, viu? Tem lugar para ficar aqui, se quiser. Já convidei o Felipe também, o baiano, mas é que o baiano tem medo do frio, né? Mas eu sou acostumado com o frio. Curitiba também, às vezes, bate 0 grau. Não, Curitiba, na verdade, faz mais frio do que Porto Alegre, né? Oswaldo, o pessoal tá amando a live, aqui eu tô vendo os comentários. Eles têm o maior apreço por ti, eles estão assim, ó, adorando, estão te desejando tudo de melhor, estão apavorados com o que fizeram contigo. Quantos dias tu ficou preso? Eu fiquei preso 10 dias. Eu fui preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fiquei 4 dias na Polícia Federal, no Mato Grosso do Sul. Eles mandaram um avião, Caravan, bimotor, me buscar no 4º dia, e fico do 4º ao 10º dia, ou seja, 6 dias, preso em Brasília. Em Brasília, não era uma prisão, era uma masmorra. A prisão da Polícia Federal. A cela da Polícia Federal em Brasília, ela é um local insalubre, cheio de mofo no terra, toda fechada, mal cuidada, aliás, um mau uso do patrimônio público. É uma denúncia que eu faço aqui também. Mas Oswaldo, a cadeia tem que ser assim mesmo. Algumas pessoas, tudo bem, não estou nem discordando disso. Não quero nem entrar nesse mérito de como tem que ser a cadeia, mas fiquei no local insalubre por 10 dias. Eles não me deram água no primeiro dia. Eu falei assim, me dá um pouco d'água. Eles fizeram tomar água da descarga. Aperta o botão aí que sai água. Eu não sabia, nunca tinha sido preso, não sabia que água que tomava. Fui lá, tomei água, era da descarga, uma água ruim. Não. Mas eu sabia que eles queriam só me desmoralizar. Mas sabe o que aconteceu, Sargento Flávio? Mesmo eles tentando me desmoralizar, mesmo eles tentando me fazer mal, dentro da prisão eu cantava e louvava o meu Deus. E eles não entendiam. Eles falavam assim, seu maluco, você está preso, por que você está dando risada? Às vezes eles estavam rindo sozinhos. E eu cantando, fazendo as minhas orações. Eu falava assim, olha, você sabe aqueles que mandaram me prender? Eles é que estão presos. Porque quando eu sair daqui, eu vou abraçar o povo brasileiro, e o povo brasileiro vai me dar um abraço. Eu tenho certeza, assim, que tem muita gente que fala assim, puxa, eu quero tanto te dar um abraço. E eu também quero tanto dar um abraço no povo brasileiro, porque nós vamos mudar a história do Brasil. Ei, você que está assistindo aí, se prepara para governar o teu país, se prepara para governar a tua cidade. Isso. E eu só tenho uma crítica à tua fala, Sargento Flávio, se você me permite. Quando você fala assim, eu não sou candidato a nada, não quero ser... eu quero me dirigir às pessoas que estão assistindo aí. Vocês têm que ser candidatos, sim, nas suas cidades. Sabe por quê que vocês têm que ser candidatos e candidatas? Porque a esquerda vai ser candidata. Aí em Porto Alegre,
eu vou pedir um favor para vocês, Porto Alegre. Vocês me ajudem a não deixar Manuela Dávila ganhar a eleição em Porto Alegre, pelo amor de Deus. Vocês me ajudem a que os vereadores de esquerda percam a eleição. E também nas demais cidades do Rio Grande do Sul. Agora, sabe como que acontece isso? Votando em conservadores, mas também saindo do candidato. Então, eu digo para você, Sérgio, o seguinte, que se você tem esse pensamento, eu respeito, mas que você, quando for descansar, ainda me coloque isso no teu radar de novo. Porque é o seguinte, nós precisamos de homens e mulheres com coragem, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, para ir para as câmaras municipais, para vir para o Congresso Nacional em 2022. Porque se não vierem, eles vão tomar isso aqui. Então, eu falo assim, Sargento Flávio, dá uma repensada nisso aí para você pessoalmente, porque nós precisamos de pessoas como você, em Brasília, inclusive, nas câmaras municipais. Mas isso é só um comentário que eu faço e não quero aprofundar mais. Até porque a gente ainda está um pouquinho longe de 2022, mas eu tenho pensado muito nisso. Sabe por quê? Porque eu estou cansada de passar vergonha de exportar tanto político lixo do Rio Grande do Sul para o Brasil. Eu prefiro que venha a Sargento Flávia do que venha a Manuzinha Dávila, que é uma comunista da iPhone. Ela é comunista, mas o que é isso? Tu sabe quem é, mas o que é isso, né? Aquela que tem um amor platônico pelo Bolsonaro, chamada Maria do Rosário, né? Isso é uma... essa mulher aí, essa Maria do Rosário, ela é muito escandalosa. Ela só gosta de fazer escândalo para chamar atenção. Mas ela não é uma pessoa que me representa. Na verdade, eu acho, sabe o quê, Oswaldo? Que a esquerda, ela não é tão grande quanto ela acha que é. Ela é pequena. O problema é que ela é barulhenta. Mas nós vamos fazer mais barulho que eles. Vamos. E com isso... Dá um rugido aí. Não, você que está me assistindo aí, não deixa a esquerda fazer barulho. Vamos fazer mais barulho que a esquerda. Ei, acabou o tempo de bolsa. Chega da esquerda. Acabou. Sabe que eu montei o acampamento Bolsonaro Rio Grande do Sul aqui depois que eu vim de Brasília, né? Porque como haviam acabado com o acampamento do pessoal do Felipe, eu achei que eu deveria fazer alguma coisa. Na verdade, eu acho que isso está no meu... Como é que eu vou te dizer? Eu sou ariana, então eu sou do mesmo signo do capitão, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que não se conforma em ficar... Tanto que ele está naquela agonia, porque ele está naquela situação de Covid e ele não consegue fazer nada. E então nós arianos, a gente é muito imediatista. A gente vai lá e faz e não quer nem saber, mete a cara. Assim como ele foi preso no Exército, como dizem que ele ficou... E ele mesmo me confirmou que ele ficou 15 dias preso, porque ele estava lutando, na verdade, pelo salário dos policiais, né? Isso aconteceu comigo aqui na Brigada Militar. Eu não fiquei 15 dias presa, eu fiquei 10 dias, mas não presa na prisão do batalhão, eu fiquei presa na psiquiatria do hospital da Polícia Militar, porque eu cortei os pulsos na guarda do batalhão por perseguição de um comandante. Eu também fiz isso por causa da tropa que estava sofrendo demais. Então, eu e o presidente, a gente tem muita coisa em comum, além do signo. Vamos para outra pauta. E tu, Oswaldo, tu pretende entrar para a política? Lógico. Que bom! Lógico. Sabe por quê? Sério? Lógico. Eu entendi uma coisa. Os nossos pais e avós foram enganados
sobretudo aí no Rio Grande do Sul, que falar de política era pecado na igreja, que não era, política é tudo ladrão, então eu não vou votar em ninguém. E aí, sabe o que aconteceu? Votaram na Manu Dávila, votaram na Maria do Rosário, votaram em todos esses Paulo Pimenta. E nós somos maioria, votamos em branco, e eles, com a minoria, votaram nesses corruptos e os elegeram. E esses corruptos, eles tomaram conta e enraizaram a corrupção na Câmara. E essa história de, o Oswaldo Eustáquio, ou qualquer pessoa agora aproveitou a popularidade para entrar na política, porque eu não gosto mais dele. Ei, você está errado de pensar assim. Sabe por quê que não pode pensar assim? Porque se não formos nós, vão ser eles. Vão ser eles. Isso eu tenho mesmo. 42 anos, tenho uma carreira consolidada de jornalismo. Certamente eu ganho mais dinheiro como jornalista, se for, do que como deputado. Tenho uma carreira consolidada. Só que eu entendo que eu preciso lutar pelo meu país. Eu abri mão de tudo que eu faço para mudar a história do meu país. E eu decidi não ser candidato a deputado federal, porque eu tenho muitos deputados federais para apoiar no Paraná. Felipe Barros, o Diego Garcia. Felipe maravilhoso. Então, em 2022, eu serei candidato ao Senado da República. Nossa! Muito. Olha, e eu vou ganhar a eleição para o Senado. Eu vou ser senador em 2022. Em 2022, eu vou ser senador da República. Eu vou ganhar a eleição. E quem me deu a eleição foi o Alexandre de Moraes. Obrigado, Alexandre. Você mandou me prender, agora você fez eu virar senador. Mesmo sem chegar. Por que eu vou ser senador? Porque se ninguém pediu impeachment desses ministros até lá, em 22 eu vou chegar igual um leão, rasgando as presas. Não para fazer mal, porque aqueles que porventura foram acusados de forma equivocada, que sejam inocentados e absolvidos. Mas aqueles que forem culpados, eles vão cair aqui na mão. E só o Senado da República tem esse poder, né? Só o Senado da República tem esse poder. Então, meus amigos, se ninguém pediu impeachment dos ministros, até 2022, 1º de janeiro de 2023, vai ter um senador que vai chegar rasgando, que é o seu amigo Oswaldo Eustáquio. Então, tu está me dando um grande incentivo para ser deputada federal pelo Rio Grande do Sul em 2022, para que juntos a gente possa... Você já imaginou? Já pensou? Nós juntos? Eu, senador, você, deputada, a Sara Winter, deputada por São Paulo, a Rubenita, deputada pelo Piauí, essas pessoas que deram sangue pelo presidente Jair Bolsonaro, foram machucadas, foram presas por defender o presidente, subindo na tribuna e falando assim: ei, corruptos, acabou para vocês, porque nós não temos preço. A nossa geração não se vende por mala de dinheiro, porque a gente não precisa de mala de dinheiro. A gente não precisa de corrupção. Nós somos felizes com pouco. E nós nos preparamos a vida inteira. Nós não somos políticos de carreira. Você é uma policial militar que se aposentou, que dedicou a sua vida para salvar pessoas. Eu sou um jornalista que dediquei minha vida para levar a verdade. Nós não precisamos disso. Nós já temos as nossas profissões, mas nós vamos abrir mão disso para mudar a história do Brasil. Sabe por quê, meus amigos? Porque a moeda que eles têm não nos compra. Então, eu venho aqui, Sargento Flávio, incentivar você e encher o teu coração, queimar o teu coração, para que você pare com essa história de não sou mais candidato e fale assim: gente, eu sou candidato assim em 22. Porque eu preciso tirar a Manu Dávila, eu preciso tirar a Maria do Rosário. E se você tem um candidato que você gosta, conservador, não tem problema, pode votar nele. Mas se você não tem, vota em mim. E vocês aí que são do Rio Grande do Sul, já peço teu voto para a Sargento Flávia em 22, porque ela vai ser, porque eu preciso dela aqui, eu vou ser senador. Eu vou ganhar a eleição lá do Sérgio Moro, do Álvaro Dias, de qualquer um lá de 70 a 30. Eu vou rasgar eles.
Só que eu preciso... Sabe o que eu penso quando eu vejo a TV Câmara, Oswaldo, em subir naquela tribuna e botar o dedo na cara de cada um daqueles esquerdistas e perguntar para eles qual é a moral que eles têm para falar do nosso presidente, do nosso capitão. Os mensaleiros. Os mensaleiros, os petroleiros. Cara, assim, onde eles estavam nesses 16 anos saqueando o nosso país, e hoje eles têm a capacidade de subir numa tribuna para falar qualquer coisa a respeito, qualquer coisa que eles falem a respeito do nosso capitão, dói em mim, porque eu o conheço, eu sou amiga pessoal dele. Tu acha que ele ia receber uma pessoa que não fosse amiga dele? Eu cheguei lá numa sexta-feira de noite, fiquei no acampamento com o Felipe. No sábado, ele já me mandou um recado dizendo que queria me ver no Planalto, e eu passei na frente de todo mundo que estava lá esperando para falar com ele, e cheguei lá para dar aquele abraço, porque desde que ele foi eleito eu não tinha o visto ainda, né? Então, assim, eu não sou ninguém, Oswaldo, mas eu tenho certeza que eu tenho a amizade do nosso capitão, do nosso presidente, e eu tenho certeza que ele sabe o quanto eu sou leal, porque nestes anos eu sofri processo da Gleice Hoffmann, eu sofri processo da Manuela Dávila, eu estou pagando advogado sem ter salário, porque eu fiz um vídeo antes do julgamento do Lula aqui no Rio Grande do Sul, onde a esquerda ameaçava invadir Porto Alegre, transformar Porto Alegre num mar de sangue vermelho, e eu dei uma resposta a eles, né? E eu fui processada pela Manuela e pela Gleice. Na Justiça Comum já foi arquivado, porque eles entenderam que o meu vídeo não se tratava de nenhuma incitação ao crime, mas na Polícia Militar eu ainda estou respondendo, porque mesmo eu estando na reserva, né, mesmo eu estando aposentada, reserva, para quem não sabe, é aposentadoria para a Polícia Militar, né? Mesmo eu estando na reserva, eu ainda respondo, então ainda continuo pagando advogado por causa dessas duas criaturas, que eu morro de vergonha. Uma por ser do Paraná, que é o teu estado, outra por ser do meu, né? Mas tem muitas outras vergonhas. A nossa live está ficando bem comprida. Vamos fazer um bate-bola? Vamos sim. Vamos. Um país... Paraguai. Paraguai? Sério? Minha mãe é paraguaia. Eu amo o Paraguai. Partido Colorado, Partido Conservador de Direito do Paraguai. O Partido Conservador ganhou lá, né? Ganhou lá. Eu sou brasileiro, amo o Brasil. Mas, assim, quero dizer para vocês, o Paraguai é um país que está do nosso lado. É um país conservador hoje. As pessoas falam, o Paraguai, o PIB do Paraguai cresce 3 vezes mais do que o PIB de todos os países da América Latina. O Paraguai hoje produz muito. O Paraguai será um grande parceiro comercial do Brasil. Já tem sido. Eu amo o Paraguai. Mas tem os Estados Unidos, também tem. Gosto dos Estados Unidos, o Trump, gosto dele. Mas eu tenho uma relação familiar com o Paraguai e amo esse meu país vizinho. E falo Guarani. E no Guarani, Yandejara Tapendera Ovassá. Que Deus te abençoe. No idioma Guarani fala assim. Eu tive na Tríplice Fronteira, quando eu fui visitar Foz, e tive no Paraguai, e tive na Argentina, né? E como eu tenho eu tenho sangue indígena, eu fui visitar uma aldeia e eles me deram um nome em Tupi-Guarani que significa iguá. E eu acho que tem a ver alguma coisa com água. Na verdade, iguá, é. Iguá. Água. É. Deve...
E eu me senti muito honrada de visitar aquela aldeia, porque são as minhas raízes, né? Vamos continuar. Um livro que tu possa nos indicar. Bíblia. Eu sabia. Um ídolo? Jair Messias Bolsonaro. Meu também. Com certeza. Vamos ver. Planos. Quais teus planos? Tenho tantos planos. Ei, meu coração. Além da gente fazer a nossa campanha para 2022, quais os planos? Olha, eu vou escrever alguns livros, porque já que eu não posso trabalhar, não posso fazer o jornalismo agora, eu vou escrever alguns livros. Vou criar um curso de jornalismo livre. Por quê? Porque já que o jornalismo está estragado no Brasil mesmo, as universidades ideologizaram o jornalismo, eu vou criar um curso livre de jornalista. Para qualquer pessoa fazer. Já que o Gilmar Mendes derrubou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, eu vou formar jornalistas no Brasil inteiro. Um exército de jornalistas. Eu quero treinar jornalistas no Brasil inteiro. Para que eles façam isso. Esse curso, hein? Tô dentro. Para que eles façam isso que você está fazendo aí. E então eu quero escrever alguns livros, quero fazer um curso de jornalismo, que vai ser de onde eu vou tirar o meu sustento, porque já que me censuraram, eu vou me reinventar profissionalmente. Eles tiraram tudo de ti, eles tiraram notebook, celular, tudo? Tudo, não tenho nada. Esse celular que eu estou fazendo contigo é emprestado, 02, do UOL. Eu sei. Tiraram tudo, mas eles não tiraram a minha voz. E eu vou crescer e vou ter tudo de novo, tenho certeza. E não preciso pedir para ninguém, porque o meu Deus vai me dar. Então as pessoas, às vezes, mas Oswaldo, eu quero te ajudar, fique em paz. Estamos juntos. Eu só quero a tua oração, você que está me assistindo. Só a tua oração, porque vocês vão ver o que vai acontecer. E eu só fiz uma oração, um pedido na cadeia, sabe, Flávio? Eu falei assim, olha, se com um celularzinho, com um notebook, eu já faço tanto estrago, imagine se eu tiver um estúdio de televisão aqui em Brasília. Eu falei assim, eu orei assim, Deus, é bem caro o estúdio. Só que eu quero um estúdio. Eu quero fazer televisão para a internet. Conte conosco. Porque eu sei fazer. Eu sei fazer. E quando eu tiver um estúdio aqui em Brasília, esse estúdio não vai ser meu, ele vai ser de vocês. Ele vai ser de todo mundo, vai ser nosso, e aí a gente vai explodir de audiência. Oswaldo, conte conosco com a nossa ajuda, viu? Eu não sei se o Felipe te informou, mas a gente está trabalhando muito aqui no acampamento Bolsonaro. A gente vende camiseta, a gente vende máscara, e todas as doações que a gente recebe, eu envio para Brasília para que manter o nosso pessoal lá do acampamento, que agora não tem mais o acampamento, mas eu não quero que o Felipe e o pessoal vá embora de lá, porque eles precisam estar nas manifestações dos domingos, eles precisam ficar em Brasília, porque eles são os guerreiros, eles precisam nos representar, já que a gente não pode estar lá. Então, assim, quando tu decidir montar o estúdio, conte conosco, viu? Conte comigo, com a minha palavra, pode ter certeza. Eu faço o que puder. Claro, eu faço o que puder dentro das nossas condições, mas eu conheço o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro. Eu tenho 150 grupos no WhatsApp que eu administro. Então, eu conheço todo mundo. E quando tu for montar esse estúdio, tu conte conosco, tá? Tu pode ter certeza. Eu sei. Pelo menos comigo, tu pode contar. Tenho convicção disso e o Felipe, daqui a pouco, eu vou ter que mandar ele embora aqui de Brasília, porque eu quero que ele seja vereador lá em Salvador, na Bahia. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós precisamos formar base agora em 2020. Em 2022, nós reelejamos o maior estadista do Brasil, que não é o gaúcho Getúlio Vargas, mas é Jair Messias Bolsonaro. Eu ia te perguntar agora,
Em uma palavra, tu pode resumir Bolsonaro? Em uma palavra. Ou em uma frase? Em uma frase, eu acho que eu posso. Bolsonaro é o louco. O louco. Adoro. Só um louco. Somente Só. um louco, um maluco, que mudou a história do Brasil. Porque se fosse para ir pela lógica, sem tempo de televisão, sem dinheiro, não tinha como. Um louco que acreditou no Brasil e mudou o rumo deste país. Eu vou te dizer uma coisa, Oswaldo. Já me chamaram muitas vezes de louca. Quando eu comecei a campanha do Jair, quando eu tive problemas no quartel, eu sempre fui taxada de louca, mas nunca puderam me acusar de corrupção. E outra, eu sempre digo que os loucos têm cura, os imbecis jamais, né? Então eu amo este homem chamado Jair Messias Bolsonaro e eu amo este louco por ele ser meu amigo e por ele ser o presidente do Brasil. E uma outra pergunta: em quem confiar, Oswaldo, hoje? Em quem confiar? Tu sabe que o Jair está cercado de cobras, né? Sim. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Em quem confiar? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta que engasga. Eu vou te dizer em quem eu confio. Em quem eu confio em todo o governo. Tirando o Jair, é óbvio. No general Heleno. Com certeza, o Heleno é um grande homem. O general Heleno é um homem de coração. Coração bom. Veja, eu confio em quem o Jair confiar. Eu não tenho o que fazer. Sabe por que eu estou te falando isso, Sargento Flávio? Porque o meu coração é enganoso. Mas em quem o Jair apontar, eu vou confiar. Se ele falar assim, Oswaldo, é para cá, eu vou para cá. Talvez essa seja a minha resposta mais coerente. Em quem acreditar? Tu tá certo. Em quem o Jair apontar? Na verdade, por muitas vezes eu me doí por ele ter confiado em muitas. Vou dar um exemplo, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi uma decepção. Ele nos traiu. O herói nacional, né? Mandetta nos traiu. Deputados. Entendeu? Então, isso é um pouco complicado. Porque, veja, as pessoas, às vezes, elas estão com o presidente por algum interesse privado. E quando esse interesse privado ele não acontece, as pessoas não caminham mais com ele. Mas é muito triste, tu não acha? Isso eu acho muito triste, porque, veja, nós estamos com o presidente porque a gente quer mudar o Brasil. A gente não quer cargo político, eu não quero um cargo no governo. Não quero uma publicidade da SECOM. Não é isso que me move. Eu quero ajudar o meu país. Se todos pensassem assim, não teria briga. O problema é que a direita hoje, ela não é unida. Não. Esse é o nosso maior problema. É verdade. É o nosso maior problema hoje. É uma guerra de beleza. Só que essa é uma pauta para uma live inteira. Então, é verdade. Um filme. A Montanha dos Sete Abutres, de 1952. Eu não vi esse ainda. Vou procurar. É com o Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas. Sim. A Montanha dos Sete Abutres. A Montanha dos Sete Abutres. Ela é uma aula de jornalismo, por isso que eu gosto desse filme. Perfeito, vou procurar. Uma pergunta. O meu ídolo no Rio Grande do Sul se chama Carlos Alberto Brilhante Ustra. Tu, por acaso, já leste A Verdade Sufocada?
Não. É o livro dele, né? É o livro que a esquerda não quer que seja lido. Eu tenho esse livro, inclusive autografado pela esposa dele, né? É verdade, eu vou marcar, eu vou ler esse livro, a verdade sufocante. Aí me pega para mim, ele está ali na estante, por favor, eu vou mostrar a capa por Oswaldo. São 800 páginas. Ele fala, o que ele fala, ele prova, entendeu? Aqui, ó. Consegue ver? Consigo ver. Eu vou. Aonde que eu consigo comprar esse livro, Sargento Flávio? Qualquer livraria? Eu comprei na Cultura, foi a única que eu achei. Tá. Eu vou procurar na Cultura aqui de Brasília e certamente vou comprar esse livro. Esse livro me arrepia, porque assim, ó, as últimas páginas dele, ele fala de um por um dos nossos políticos atuais e dos de 64. Ele conta a história de cada um e prova tudo o que ele diz. E outra, sabe por que ele é meu ídolo gaúcho? Porque ele é gaúcho de Santa Maria. Então, ele, o Coronel Ustra, para mim, é um herói nacional. Há poucos dias aqui, eu moro numa cidade da região metropolitana, o nome do livro é Verdade Sufocada. Eu moro numa cidade da região metropolitana que se chama Canoas, não sei se tu já ouviu falar. É a terra da professora Marisa. Professora Marisa, uma grande jornalista. Uma grande jornalista. Eu não chamo de... Também uma grande youtuber, mas ela é minha colega jornalista, sim, porque ela tem conteúdo e o conteúdo é maior que o meio. Maravilhosa. É a mesma cidade dela. Um beijo para ela. Um beijo para ela. Professora Marisa, um beijo. Há poucos dias foi... aqui na Câmara Municipal foi criado um projeto para criar uma praça chamada Marielle Franco. Aí, como eu tenho uns vereadores amigos do PTB, partido do Bob, né? Do Bob Jeff. Cara, foi uma luta, mas conseguiram derrubar o projeto. Aí tu Vamos pedir para trocar o nome da praça por Praça Cabo Valdeci. Cara, foi a mesma coisa que o vereador, esse do PTB, o Juarez Roy, falou. Esta praça deveria se chamar Cabo Valdeci, porque este cabo deu a vida dele, né? Pelo Rio Grande do Sul. Quantos PMs perderam a vida para salvar essa sociedade aqui? E aí tu quer homenagear uma mulher que tu não conhece, porque uma mulher abortista, defensora de liberação de droga, financiada pelo tráfico. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus conseguiram derrubar, mas é mais uma vergonha, porque se eu te disser que o Jean Willis recebeu uma medalha farroupilha, que é a mais alta honraria do Rio Grande do Sul, então tu imagina as vergonhas que eu tenho que passar aqui, né? Tem só mais duas pautas, eu não vou te cansar muito. Covid-19. Covid-19 existe, é uma doença que acometeu, inclusive, o nosso presidente. A Covid-19, ela é uma gripe. A Covid-19, para mim, foi feita no laboratório na China. Foi feita em laboratório chinês, para mim. Eu já fiz matéria sobre isso e já provei isso. Tá? Os pesquisadores, eles foram lá nas cavernas, acharam um tipo de morcego certo para fazer a doença. Eu fiz matéria sobre isso, tiraram do ar e censuraram. Normal, né? E censuraram.
Mas acredito que nós temos a cloroquina, o hidroxicloroquina. A doutora Nise Yamaguchi é minha amiga querida amiga. Ela disse o seguinte: se tomar hidroxicloroquina precocemente, ou seja, no segundo dia que descobre, você tem de 95% a 99% de chance de viver. Ou seja, é só se medicar, é só se cuidar. Eu acho que o lockdown que estão fazendo não é o correto. Eu acho que não tem que parar o comércio do jeito que estão parando. No Paraguai, eu fui para o Paraguai, onde fui preso. O Paraguai tem 13 mortes. Tem 80 mil mortes no Brasil, contra 13 no Paraguai. E lá o comércio está aberto. Não tem, o pessoal não usa máscara. Como é que pode? Nós estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tu sabe, o nosso governador e o nosso prefeito, os dois são tucanos, filhotes do Dória, né? Que eu não fiz campanha e não votei. E nós estamos em bandeira preta por quê? Por causa do frio. Mas nós estamos de quarentena desde março. Isso é errado. Sabe quantas empresas estão fechadas no Rio Grande do Sul? 522 empresas falidas por causa da quarentena desde março. O pico, como eu digo, assim, tu me desculpa, às vezes eu falo algum palavrão, mas é que eu sou cria do Bolsonaro, né? Esse tal de pico aí que eles vivem falando que é o marido da pica, ele nunca chega, né? Ele nunca chega. O pico é em julho, o pico é em agosto, o pico é em setembro, e assim a gente vai. E o nosso pessoal aqui, eles não estão morrendo de Covid, eles estão morrendo de fome, de desemprego, por causa desses dois tucanos incompetentes que receberam muita verba federal e resolveram fazer propaganda política porque é ano de eleição. Mas isso está acontecendo no Brasil todo, né, Oswaldo? Então... Você sabe que a minha filha perguntou para mim, pai, o que é comunismo, né? Como é que eu vou explicar comunismo para uma menina de 12 anos? Eu falei assim, filha, para você entender bem, comunismo é a pandemia sem coronavírus. Como assim, pai? É a quarentena sem coronavírus. Nós estamos confinados em casa, sem poder trabalhar, sem poder... eles querem dar R$600 por mês. Isso é o comunismo. Você ficar trancado dentro da sua própria casa, você não poder reunir com pessoas que a polícia chega e te pega, você não poder ir para onde você quer. Hoje eles estão acusando isso que é por causa do coronavírus. Mas se não tivesse coronavírus, seria um comunismo. Eu tenho preocupações quanto a isso. Por isso a minha luta aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que essa minha última pauta, tu, melhor do que ninguém, vai ser a pessoa que vai resumir. Eu não quero que tu resuma, porque não tem resumo, não tem palavra e não tem frase. O que é Deus na tua vida? Tudo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vivo por ele. A minha vida está na presença dele. E a minha oração é que eu não me desvie nem 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita da nuvem que representa a presença dele. Deus, para mim, é tudo. Nós somos um pedacinho dele aqui na Terra. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós somos os alferes de Deus nessa Terra. Eu tenho muito cuidado e fico muito feliz em falar sobre isso, sobre essa pauta. Porque as pessoas falam, Oswaldo, mas você não tem vergonha de falar isso? Porque os jornalistas, em sua maioria, são ateus. Eu falo assim, ei, vocês não têm noção, em Atos 1:8 está escrito assim, mas recebereis poder
que é de vir sobre vós quando chegar o Espírito Santo. Esse poder é um superpoder, é um poder. A gente consegue ver o que os outros não veem. A gente consegue ter força que os outros não têm. É isso. Então, para mim, Deus é tudo. É tudo. Eu amo a Ele, eu adoro a Ele. E abro mão de qualquer coisa por Ele. Se Ele falar assim, Oswaldo, vai para cá, eu vou para cá. E esse Deus que eu sirvo falou assim, Oswaldo, larga tudo. Larga a tua história, larga a tua carreira, larga a tua vida em Curitiba. E vem para Brasília ajudar o meu escolhido. E o nome do meu escolhido é o Messias. É Jair Messias Bolsonaro. Oswaldo, tem alguém me pergunta, linda essa tua fala, e eu vou te dizer, o que me manteve viva na Polícia Militar todos estes anos, porque eu sempre trabalhei na rua, eu nunca trabalhei em serviço administrativo. A minha vida toda foi de coturno. E o que me manteve viva foi a minha fé em Deus, sempre. Sempre eu abro o olho pela manhã, eu não faço outra coisa, eu nem levanto da cama sem fazer uma oração. Eu sempre faço o Salmo 23, que para mim é o que mais me protege, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Eu já levei tiro, eu já levei facada, eu já levei porrada em todos esses anos que eu servi na Polícia Militar e saí viva, porque eu tinha Deus sempre comigo. Oswaldo, eu vou ter que te fazer uma pergunta que está aqui no chat, que é uma pergunta que eu não gostaria de fazer, porque sempre tem um chato para fazer esse tipo de pergunta. Mas tem que fazer, eu gosto dessas. Mas assim, ó, para explicar para esse pessoalzinho, porque eu acho que essa praia não é a praia deles, eles não deviam estar aqui na nossa live, mas já que eles estão, nós vamos responder a eles, né? Eles disseram que algum tempo atrás existe uma foto tua usando uma camiseta do Che Guevara. Respondo sem o menor problema. E eles querem saber se isso é verdade. A foto é verdadeira. Eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná entre 2015 e 2018. Eu entrei no sindicato para defender a minha categoria de jornalistas. E quando estou no Sindicato dos Jornalistas do Paraná, entre 2015 e 2018, eles me expulsam do sindicato. Por que eles me expulsam do sindicato? Por eu ter valores conservadores. Em 2015, ainda estava muito embrionária a questão do Jair. Eles achavam que a direita era PSDB. E não é. A direita estava criando, né? O Jair estava começando a aparecer. Mas eu estava no Sindicato de Jornalistas para defender a minha classe de jornalistas. O que acontece? Quando eu chego lá, eu descubro que o sindicato é ligado a PUT, ligado a tudo que é de ruim da esquerda. Só que os meus valores conservadores, embora não existisse ainda uma direita no Brasil naquela época, estavam em mim por causa da minha religião, do cristianismo. E deles me expulsaram do sindicato. E teve um ano, não sei se foi 2015, 2016, que eu disputei o campeonato dos jornalistas. E a camisa do time que eu joguei era do Che Guevara. E realmente essa foto é verdadeira. Mas não me representa. Inclusive, já rasguei e já joguei fora. Eu tenho que falar essa verdade, porque é o seguinte, a gente não pode dizer assim, querer enganar os nossos amigos, né? E até nem temos do que enganar. Joguei no time do Sindicato de Jornalistas com essa camisa, sindicato do qual fui expulso por ser conservador. Mas Oswaldo não devia ter jogado, não sei. Vocês podem até achar que não. Mas eu não vou mentir para vocês, vou falar a verdade, porque a verdade liberta. E não tem nenhum problema. Você se arrepende? Você se arrepende disso? Cara, foi uma partida de futebol, gente. Uma partida de futebol, que às vezes a gente joga lá e tem isso aí, mas nunca foi de esquerda,
nunca votei no Lula, Nem nunca eu. votei na Dilma, e mesmo quando estava no Sindicato dos Jornalistas ligado à CUT, defendia os valores cristãos, conservadores, mesmo sem existir a direita, da forma que a gente entende hoje. Por isso que fui expulso de lá. E obrigado por essa pergunta. Eu acho que não é constrangedor, não. É importante a gente trazer a verdade para as pessoas. Claro. Porque a verdade, ela liberta, Sargento Flávio. E assim, a minha vida é um livro aberto, não precisa esconder nada. Eu também critiquei o Sérgio Moro. Se vocês pegarem, tem postagem minha criticando o Sérgio Moro lá atrás, em 2015. Apanhei por isso, e hoje está aí, ó. Veio à tona tudo isso. Então, A verdade, a verdade ela liberta, a e eu estou verdade disposto a responder qualquer pergunta, porque não tenho constrangimento de nada. Uma coisa que eu, na verdade, que eu penso, e eu não sei se tu há de concordar comigo, que o culpado da gente ter esta ditadura da toga, porque todo mundo achava que a ditadura viria pelo coturno e a ditadura veio pela toga, eu acho que o maior culpado disso se chama Fernando Henrique Cardoso, por causa do Instituto da Reeleição. Porque, por conta do Instituto da Reeleição, nós tivemos 8 anos de governo Lula e 6 anos de governo Dilma, e eles puderam indicar 8 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele é o maior culpado. Você tem razão. Você tem razão. E o Fernando Henrique também é esquerda. O PSDB sempre foi esquerda. Eles só ficavam alternando no poder. Alternando de 8 em 8 anos. E depois brigaram, né? Por isso que deu essa confusão e abriu espaço para o Jair entrar, graças a Deus. Mas você tem razão, o Fernando Henrique foi culpado. Engraçado que agora, depois que o ministro, ex-juiz Sérgio Moro, saiu da Operação Lava Jato, tem muito tucano caindo na Operação Lava Jato, né? O que a gente pode concluir, né? Veja, está muito claro, né? A gente conclui que a Lava Jato ela foi importante, porque prendeu toda a vagabundada do PT, mas o Sérgio Moro fechava os olhos para o PSDB. Agora vamos pegar todos os corruptos, um a um. E eles vão tentar inventar a história do Oswaldo. O Oswaldo tem a camisa do Che Guevara. O Flávio Bolsonaro fez rachadinha. Com provas. Por que não provam? Porque não é verdade. Não se sustenta. Não tem argumento. Não tem prova. Não é que não tem prova, é que não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Mas você defende o Flávio? Claro que eu defendo o Flávio. Cara, olha o que o Flávio fez aqui na Assembleia Legislativa, lá defendendo o Cabo Valdeci. Nem vocês, no Rio Grande do Sul, fizeram isso. Não é uma crítica, tá? Não, mas é verdade. Eu passei a admirar esse guri e ele assinou o meu livro do Jair, quando ele esteve aqui em Porto Alegre, da história, né, da vida do Jair, e eu tenho a maior admiração pelo Flávio, pelo Eduardo. O Carlos eu não conheço, mas o Flávio e o Eduardo, a gente já fez muito tempo junto, a gente se conhece muito bem, e assim, eu sempre vou apoiar a verdade. E essa perseguição que fazem com o Flávio não é com o Flávio, não é por causa das rachadinhas, é por causa do sobrenome dele. E outra coisa, não se prova nada. Como é que fala? Se tem rachadinha, então mostra. Ele fez, mas o Queiroz pegou e passou para o Adriano, e passou para o Joaquim, e passou para o Manuel. É tudo história. Não, e o espetáculo que foi a prisão do Queiroz, nem o Fernandinho Beiramar teve tanto tempo na mídia como teve o Queiroz, né? Aonde que anda o Oswaldo? Perdi o Oswaldo na live. Será que acabou a bateria do celular, Karine? Pois é. Dá um beijo lá pro Coronel. Qual Coronel? Thomas, tá na tua live.
Ah, Coronel Thomas, o senhor sabe que eu lhe amo, né? Eu não estou indo lá no acampamento só porque eu estou produzindo muitas coisas aqui. O senhor não tem noção. Vamos de novo. Cadê o Oswaldo? Perdi, eu precisava me despedir do Oswaldo, né? Oswaldo, cadê você? Sumiu. Cadê você, Oswaldo? Sumiu da minha live. A live está aparecendo na página, Karine? Tá. Tá? Tá aparecendo. Como é que tá? Tá bom? Ótima, tá maravilhosa. O pessoal tá gostando? Tá gostando muito. Muito legal. Muitos espectadores? Sim, bastante. Oswaldo, cadê você? Para a gente encerrar a live. Sumiu. Querido. Cris, tu é um amor, tu conseguiu chegar para ver a live. Beijo, querida, minha flor. Essa Cris, ela me conhece do Facebook e me chama de deusa. Olha só, Karine, eu um Zé Ninguém, né? Linda! Querida Flávia, Cleia, Flávia, preciso do seu zap. Depende, né, Cleia? Tu sabe, né? Tu sabe. Eu vou te dar o zap da minha assessora, pode ser? Eu te mando o zap da minha assessora, daí tu fala com ela, depois ela me passa. Não que eu seja... Eu não sou... Governador está fazendo uma obra na rua sem necessidade. Pois a calçada estava perfeita e escondeu... Claro, né, Cléia? Da onde tu é, Cléia? Rafael Queiroz. Beijo. Mariana! Rogério está aí também, Rogério Santos. Nosso Rogério, maravilhoso. Nosso Rogério, querido. Mariana, minha vereadora preferida. Filha do Coronel Lescano, que fez a AMAN com o Jair Bolsonaro. É um orgulho essa guria. Não sou homossexual, mas sou apaixonada por ela. Querida Mariana, um beijão. Perdi o Oswaldo. Gente, não deu para a gente se despedir dele, mas eu acho que a live valeu a pena. Deu para esclarecer muita coisa, né? Não sei se vocês gostaram. Olha, Ed, querida de Imbituba, olha isso. Nós vamos chegar lá. Agora, com esse empurrão aí do Oswaldo Eustáquio, né? Quem sabe a gente chega para deputada federal e a gente senta a lenha na esquerda. Eu consigo botar o dedo na cara de todas aquelas comunistas do Rio Grande do Sul que estão lá falando mal da minha polícia, de qualquer polícia, e destruindo o nosso presidente. Querida, somos amigas de alma mesmo. Ó, o Coronel Tomás. Judite, eu também adorei, valeu demais. Gente, eu vou encerrar a live porque eu acho, na verdade, vocês sabem que o Oswaldo, ele está sem celular e ele está sem note, ele está sem nada. Então, ele está usando o celular de um amigo nosso, do Hugo. E deve ter acabado a bateria. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de se despedir de vocês, mas eu me despeço por ele. Espero que vocês tenham gostado. Vou programar uma outra live e estou pensando em trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul para ele fazer uma palestra para nós, nos ensinar algumas coisas, porque ele é um jornalista formado, né? Oi, Leila. E trazer ele para cá, para o povo do Rio Grande do Sul acordar, desesquerdizar, e nós vamos, com certeza, encher a Câmara Municipal e a Prefeitura com gente de direita. E a minha campanha, todo mundo já sabe, e eu não sei se vocês concordam ou não, mas é a minha candidata.
A minha candidata à prefeitura de Porto Alegre se chama Comandante Nádia. Ela é coronel da Polícia Militar, eu a conheço há 30 anos, foi ela que me formou. A minha vereadora é a Mariana Lescano, sem dúvida, da Polícia Penal. Claudinha, um beijo, chega aí para a gente tomar um chimarrão. E era isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, eu vou conseguir trazer ele ao Rio Grande do Sul ou dar voz para ele nas nossas redes sociais. Muito obrigado por terem tirado esse tempo para nos ouvir o Oswaldo Eustáquio, que é uma referência para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham saúde, tenham imunidade, se cuidem, mas vão para a rua. Se vocês não são do grupo de risco, vão para a rua trabalhar, porque o nosso país não pode falir, nem virar uma Venezuela. Fiquem com Deus, estamos aí juntos sempre. Se precisar de mim, me chamem, eu estou aqui, mandem mensagem na minha página. Beijo a todos. Desculpa os que eu não pude ler ali, porque passa muito rápido, né, os comentários. Nós temos uma conta ali que é destinada ao pessoal de Brasília, aos nossos manifestantes, aos nossos guerreiros que estão lutando lá em Brasília. Quem puder doar, a Karine já deixou a conta ali nos comentários. Quem puder doar para eles se manterem em Brasília, fiquem com Deus. Um bom final de noite, né? De quinta-feira. E, força e honra sempre. Uma boa noite. Tchau, galera. Muito obrigada. É a Claudinha, não deixa ela entrar. Eu sei que tem um delay, por isso que não dá para falar muita coisa. Deem uma olhada nessa bandeira, se não é linda, gente. Esse foi o dia da independência do Brasil, com certeza. Beijo a todos. Juarez! Vereador Juarez, um beijo. Manda um beijo para a Prof. Denise. Prof. Denise, beijo, beijo. Amo vocês. Amo vocês todos, meus seguidores. Obrigado, Oswaldo.